Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa se fazer presente através dessa mensagem, manifestando assim a sua graça e nos abençoando com a sua bondade e a sua fidelidade, que duram para sempre. Vamos lá, irmão? Vamos colocar mais um tijolinho nessa construção, minha irmã? Segura firme aí, hein? Vamos lá. E o texto hoje para nossa breve reflexão é um texto que eu gosto muito. E está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus. Quero ler com vocês o capítulo 15, a partir do verso 21. Diz assim: Então Jesus deixou a Galileia rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele, suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: mande-a embora, para ela parar de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Tem muitos de nós querendo ouvir isso, não é verdade, irmão? Não é verdade, minha irmã? O seu pedido foi atendido. E perceba a perseverança dessa mulher. É sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje. Nem vou contextualizar, mas Mateus ele relata aqui um daqueles textos que apontam justamente a figura de Jesus como a expressão do caráter de Deus, que Deus ele é universal. E a grande verdade é que Deus queria usar Israel para alcançar os demais, e Israel, na sua soberba e na sua arrogância, se recusou ao chamado de Deus. Mas o próprio Senhor Jesus nos mostra, por meio do exemplo e por meio desse texto, que Deus, ele é, de certa forma não, unilateralmente ele é um Deus que é para todos, que nele creem no caminho, no Senhor Jesus Cristo. E eu quero fazer aqui algumas aplicações referentes a esses versículos, referente a esse texto, porque eles nos mostram muito da nossa vida de oração e do nosso relacionamento com Deus. Vamos lá? Diz assim: então Jesus deixou a Galileia rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Irmãos, eu gosto dessa parte e coloquei ela propositalmente. Por quê? Porque essa região de Tiro e Sidom, ela não estaria, teoricamente, na lista de muitas pessoas que, olhando para a palavra de Deus, estaria no percurso. E nós sabemos que Jesus ele age de forma proposital e intencional. Eu quero repetir: de forma proposital e intencional. Tiro e Sidom ficava ao norte de Israel, logo depois ali do reino dividido, que seria a região de Judá, a região da Galileia mesmo, ao norte, hoje o que seria a terra do Líbano. Então não estaria dentro da área de atuação de Jesus. Mas Jesus rompe fronteiras e expande limites por amor a nós. Eu quero repetir: Jesus rompe fronteiras e expande os limites por amor a nós. Isso é algo que acontece, que nós vemos através da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, exortando os coríntios ali, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 15, ele fala: não é que estejamos procurando exigir para nós o mérito pela obra que outros tenham realizado entre vocês. Em vez disso, esperamos que cresça a fé que vocês têm e que, ainda dentro dos limites estabelecidos para nós, a nossa obra dentre vocês seja grandemente aumentada. Paulo queria terminar uma obra para começar outra, porque o que Deus começa, ele termina. E a vida de Paulo é uma extensão da obra de Deus aqui na terra, assim como a vida de muitos. E entender isso mostra para nós que justamente o Senhor veio justamente para romper com esses limites, romper com as fronteiras, quebrar protocolos. Por quê, irmão? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama muito.
Olha, e logo que ele entrou, uma mulher cananeia que morava ali, versículo 22, veio a ele, suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Eu percebo três coisas, irmão. Primeiro, súplica. A súplica fala de angústia. Tem três tipos: a oração, que é a oração nossa comumente; o clamor é quando aumenta a intensidade, o grito, e provavelmente o clamor ele já está relacionado à morte, mas a súplica, a angústia e a dor, e normalmente ela está relacionada a uma intercessão. Essa mulher não pede por ela mesma, essa mulher pede pela sua filha, e nós sabemos que intercedemos só por quem amamos, não é verdade? Só por quem faz falta. Afinal de contas, a filha daquela mulher ela estava sofrendo um ataque espiritual, e pelo que parece, ela tem bastante conhecimento. Ela sabe que existe uma realidade espiritual. E ela chama o Senhor de filho de Davi. Então ela reconhece que Jesus é o Messias, que ele é um ungido de Deus e que ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Então, haja com intencionalidade e com sinceridade. Eu quero repetir: durante as suas orações, meu irmão, durante as suas orações, minha irmã, haja com intencionalidade e com sinceridade diante do coração de Deus. Embora eu não veja totalmente sinceridade nela, mas ela confessou um problema muito sério. Quem sai por aí falando: o meu filho, a minha filha está endemoniada? Tem crente que acha que até isso é declarar o negativismo. Não, meu filho não tem demônio, minha filha não tem demônio. Irmão, a filha de Jairo estava morrendo, e o Senhor Jesus veio para desfazer as obras das trevas. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Tem muita pessoa que ainda tem vergonha, sabe, de expor as coisas para o Senhor, como se ele já não soubesse. Agora, Salmo 102, versículo 7 fala: ele responderá à oração dos fracos e aflitos. As suas súplicas serão ouvidas. Você percebe que a súplica está relacionada justamente com aflição e fraqueza? Nós precisamos compreender isso para saber como nós vamos falar com o Senhor. Agora, a palavra continua dizendo, fala assim, Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: mande-a embora. Ela não para de gritar atrás de nós. Eles estavam incomodados com o grito, com a súplica da mulher. Estavam incomodados com o clamor dela, irmão. Estava incomodado justamente com aquilo que o Senhor veio nos ensinar. Agora, o silêncio de Deus, irmão, ele nem sempre é bem interpretado pelas pessoas. Muitas vezes, irmão, quando Deus ficou em silêncio para mim, talvez Deus não tenha falado, talvez Deus não queira fazer, talvez o silêncio de Deus quer dizer não. E eu entendo uma coisa, irmão: o silêncio de Deus, ele sempre vai dizer, ele sempre vem para provar a nossa fé, para nos fazer esperar, para nos esperar. Ou Deus, depois do silêncio dele, ele vem e age, ou Deus, depois do silêncio dele, ele vem conversar conosco. Como é o caso aqui, a palavra fala assim, Jesus disse à mulher. Jesus não quebrou o silêncio por causa da mulher, Jesus quebrou o silêncio por causa dos discípulos que queriam mandar as mulheres embora. Eu tô rindo de nervoso, irmão, vocês sabem disso já, porque a gente conhece alguns que falam de Deus, eles falam de Deus, mas nem sempre representam aquilo que o Senhor de fato é a vontade dele, porque ele se direcionou à mulher. Ele falou: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. E aqui é importante nós entendermos o contexto de toda a história, irmão, porque João, versículo 11, realmente fala que Jesus veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. Fala para o povo de Israel, os seus não receberam, a palavra fala. Mas como eu comecei no começo da palavra dizendo para vocês que Jesus age de forma intencional e proposital, a palavra começa a falar: Jesus deixou a Galileia, rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Ele ia estar ali à toa? Será que Jesus age mesmo dessa forma? O nosso Deus é bom. Agora, havia um problema no clamor daquela mulher, por quê? Ela fala para ele assim: Senhor, filho de Davi.
mas ela é da região de Tiro e Sidom. Não faz parte do aparato, do vocabulário daquela mulher tratar o Senhor como filho de Davi, que era realmente o reconhecimento como Messias. Então o Senhor traz essa resposta para ela: fui enviado apenas para a ovelha perdida do povo de Israel. O que parece uma negativa. Quantas vezes nós estamos orando? Primeiro ouvimos o silêncio. Quantas vezes estamos orando e parece que a resposta que o Senhor para o nosso clamor, para o nosso pedido, sempre é não. Parece que Ele não quer fazer. Às vezes, quando Deus quebra o silêncio, irmão, às vezes, quando Ele rompe a barreira do silêncio, a resposta vem provar a nossa fé. E o que é fé? O que é fé? Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento daquilo que esperamos, mas daquilo que ainda não vemos. Por quê? É no futuro. Então, queremos, de fato, e pedimos aquilo com uma certeza tão grande. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Esse foi o clamor. E ele pega e fala não, logo depois do silêncio. Mas a mulher continua. A mulher, porém, aproximou-se e ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez. E agora ela corrigiu o clamor. Senhor, ajuda-me. E Senhor está com S maiúsculo. Ela reconheceu o senhorio de Jesus. Então não desiste, meu irmão. Não desista, meu irmão. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm orado e a resposta ainda não chegou. Eu estou pregando aqui para pessoas que já caminharam um pouco com o Senhor Jesus e até sabe que Ele faz milagre. Viu Ele discipulando pessoas, viu Ele levando pessoas, viu Ele fazendo milagres, mas na nossa vida, não. Eu estou pregando aqui para esse tipo de pessoa. Eu quero te dizer, não desiste. Não desista, minha irmã. Mude a postura. Eu quero repetir, mude a postura. Porque o mesmo texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, fala o seguinte, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Então, muitas vezes haverá silêncio e muitas vezes a resposta não será a mesma, não será aquela que nós queremos. Eu gosto de Eclesiastes 3:7, por quê? O Senhor nos ensina muito com o tempo. O salmista fala em Salmos 91, versículo 12, Senhor, ensina-me a contar o tempo, mas em Eclesiastes 3:7 fala que há tempo para rasgar e tempo para costurar. Há tempo para calar, mas também há tempo para falar. E quem conhece melhor que esses tempos do que aquele que inventou o tempo, do que aquele que é o Senhor do tempo. E Ele tem a habilidade de fazer histórias tristes virarem alegria. Eu quero repetir, Ele tem a habilidade de fazer histórias tristes virarem alegria, então não desista. Ela se ajoelhou, irmão, ela aproximar-se de Deus e Ele aproximará de vós. Ajoelhou-se diante dele, reconheceu o senhorio, tirou as palavras que não eram dela, que eram da nação de Israel, e colocou, Senhor, ajuda-me, uma simples oração. Mas Jesus respondeu, não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Agora ele já dá uma resposta um pouco mais aberta, um pouco mais proposital. Agora a resposta ela tem a ver com o tempo de Deus, porque o ministério de Jesus de fato, irmãos, não era para os gentios, e aquela mulher ela fazia parte desse grupo. E entender esse contexto mostra para nós como o Senhor age. Não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Os judeus tratavam todos os gentios como cachorro. O cachorro era um animal impuro. Embora o Senhor usa na etimologia da palavra cachorro aqui, cachorrinho, que é aquele animalzinho de estimação, que todo mundo tem carinho. Não aquele cachorro impuro. É aquele que era tratado como, até assim, de certa forma, um membro da família. Quem tem cachorro aqui em casa, nós temos a Petit. E
E ela é como se entendesse toda a família. Ela sabe e faz um movimento diferente para cada um que chega ali na porta. Quando eu chego, ela já sabe, ela vai me esperar lá na porta. É algo impressionante. Agora, nós sabemos, irmão, que a resposta, ela tem a ver com o tempo do Senhor. Por quê, irmão? Porque ele não veio, João capítulo 1, versículo 11, ele veio para os seus, e os seus não o receberam. E ela continua, ela entendeu isso, ela conhecia a palavra, ela conhecia realidades espirituais, e ela sabia que Jesus era o Senhor. Senhor é verdade. Irmão, e coisa boa é você começar concordando com Jesus em tudo que ele fala na conversa. Senhor é verdade. Disse a mulher: no entanto, os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. E aqui nós precisamos entender o que essa mulher está dizendo, porque ela está reconhecendo uma realidade espiritual diante do mestre. Ela entendeu que o Senhor, ele não era daqui, mas do alto, porque as mesas judeias, as mesas dos israelitas, elas não tinham os pés, como nós temos aqui, nós sentamos nas cadeiras, eles sentavam em almofadas no chão, ao redor de uma mesa que praticamente era da altura do chão. Então não tinha nem como essa migalha cair. Mas aquela mulher está dizendo que as migalhas repartidas, elas geram milagre, porque a mesa a qual o Senhor está sentado é uma mesa celestial, porque de lá cairá. E que o Senhor tem muito mais para dar do que realmente os israelitas entenderam. Por quê? Porque transbordará, irmão. Reconheça que que o poder do Senhor é transbordante. Eu quero repetir, reconheça que o poder do Senhor é poderoso para transbordar em todas as áreas da minha e da sua vida. O Senhor pode fazer, meu irmão, tudo que Ele faz na nossa vida, Ele faz infinitamente mais. E aquela mulher entendeu isso. A colocação dela é de uma pessoa que tem fé, de que não desiste. Olha, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8 fala: Deus pode ajeitar isso dando-lhes tudo o que necessitam, e mais ainda. Eu quero repetir, e mais ainda, para que não só haja o suficiente para suas próprias necessidades, mas também sobre em abundância para darem prazerosamente aos outros. Logicamente, Paulo está falando de ofertas, Paulo está falando de uma expressão de gratidão das pessoas que recebem do Senhor para atender às suas necessidades, mas esse é um princípio aplicado com uma realidade do céu. Devemos entender, irmão, que as sobras a qual elas se referem, na verdade, elas podem servir para fazer milagres. Por quê? Porque Deus não desperdiça nada. Uma das coisas que aconteceram justamente quando os discípulos, quando Jesus multiplicou o pão, eles deram, o Senhor Jesus falou: recolham as sobras, não desperdicem nada. E isso é algo que está implícito na palavra: o Senhor não desperdiça nada. Eu quero repetir: o Senhor não desperdiça nada. Então migalhas que caem do céu geram milagres. Eu quero repetir: migalhas que caem do céu geram milagres, meu irmão. E uma migalhinha do Senhor, algo que é pequeno, pode se transformar em algo muito poderoso. E olha, para terminar, a palavra fala: mulher, a sua fé é grande. E era sempre disso que se tratava. Percebe a perseverança, a continuidade no clamor? Os discípulos não entenderam: manda ela embora. Mas ela não, ela sabia que se ela continuasse. E eu não sei, meu irmão, o que você tem pedido, se é por um parente, se é por um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, se é por alguém que se afastou já há muito tempo. Eu não sei se você tem pedido pela sua casa, pelo emprego, não importa. Qual é o segmento da intercessão? Eu quero te falar que o Senhor se importa. Eu quero repetir: o Senhor se importa. E quem não desiste, alcança a vitória. Eu quero repetir: quem não desiste, alcança a vitória. Começamos o texto falando que o Senhor rompe limites. E Ele expande, Ele rompe fronteiras e expande limites. E entender isso traz para nós justamente a perspectiva de quem o Senhor é. Quero colocar diante de você e ler para você Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3 fala:
Quero ler na versão Ferreira de Almeida. Essa fala: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando coisa alguma. E no versículo 12 fala: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Então saiba que o processo te conduz ao milagre, e ele serve justamente para que nós entendamos a cabeça do mestre. Ele sempre quer romper as fronteiras, quebrar protocolos e expandindo limites, gerando dentro do nosso coração uma fé e uma perseverança viva, capaz de nos amadurecer e nos conceder tudo aquilo que ele já tem nos prometido. Ele começou uma obra em sua vida, meu irmão. Ele começou uma obra em sua vida, minha irmã. E ele vai terminar, porque aquele que prometeu é fiel. E tudo que ele promete acontece. Não há uma obra inacabada. Então vai acontecer. Persevera, não desista, continue. Porque no final do processo, o Cordeiro tem uma recompensa para o teu sacrifício.